ciclo de palestras, desta vez com Diana Finkler, da startup Marina Tecnologia, que desenvolve uma série de novos insumos a partir de substâncias extraídas da casca de arroz e outros produtos agrícolas. Com promoção do Sebrae e da Sintecal, nós recebemos no palco Diana Finkler para apresentar o tema Família Arroz. Novos insumos sustentáveis para a indústria de borracha. Boa tarde. Vou apresentar sobre novos materiais a partir da biomassa. Opa. Foi. Nossa visão como empresa é ser líder em novos materiais da indústria química no Brasil. Partimos com essa visão desde um processo de graduação que eu fiz no curso de Química. Tive um objetivo de construir uma patente bem disruptiva. E, a partir disso, utilizamos a casca do arroz para a obtenção de um novo material. E fomos vencedores de vários prêmios no Brasil, Prêmio CNI de Inovação, Prêmio Santander Empreendedorismo, Prêmio FINEP. E esse ano fomos selecionados pela FINEP como uma das empresas aceleradas então, no processo. E para desenvolvimento desses novos materiais, nós trabalhamos hoje com cooperação com diversas universidades no Brasil e fora do Brasil, de norte a sul. A ciência dos materiais ela é um tema muito complexo, né? A gente está falando de escala atômica e molecular de materiais e de que forma isso pode influenciar no nosso dia a dia. E física e química, que não são assuntos muito confortáveis também na conversa do dia a dia, mas a gente precisa ter em mente que, atualmente, muitos problemas do nosso mundo acontecem pelas limitações de materiais que estão disponíveis. Então, é muito importante a presença dos cientistas, né, nesse mundo e, principalmente, dos consumidores que se adaptem a essa nova realidade e busquem produtos que tenham essa origem. O mercado de química ele é na ordem mundial de 5 trilhões, então é impossível não inovar nesse mercado, as oportunidades são imensas. E a nanotecnologia, que é um dos nossos focos, só em 2018 já vai movimentar cerca de 9 trilhões de reais. Então, a gente já convive hoje em dia com materiais tecidos que possuem propriedades para absorver odores, suor, calçados, cosméticos, né, já estão presentes no nosso dia a dia, a gente acaba nem tendo conhecimento. Lembrando que a escala nanométrica, a gente está falando de 1 bilionésimo de metro. Né? Então, o que isso muda na nossa vida? Juntamente com essa questão de ciências dos materiais, nós buscamos um foco na inovação em economia circular, ou seja, buscar materiais que existem disponíveis no mercado, e tratar esses materiais buscando as suas aplicações. Então, o princípio da economia circular, né, preservar e aumentar o capital natural, otimizar a produção de recursos, fechar os ciclos de ponta a ponta, uma coisa que vai ser produzida aqui, o que acontece com isso ao longo dos anos, fomentar a eficácia dos sistemas de produção e promover um novo paradigma social. Então, 2 conceitos são fundamentais na economia circular. O conceito de downcycling e de upcycling. Então, normalmente, a gente começa com o desenvolvimento utilizando o conceito de downcycling, utilizando o resíduo que existe, porém com uma aplicação não tão nobre. E o nosso foco é chegar sempre no upcycling, a partir de resíduos, chegar em materiais nobres e de maior valor agregado. A indústria da moda, hoje, né, já está ligada nesse assunto, através do Circular Fashion. Então, acredito que alguns de vocês já tenham tido contato com a Fundação Ellen MacArthur, que trabalha com a utilização dos tecidos. Né? O consumo de roupas ele tem aumentado e a utilização das roupas tem diminuído. Apesar da gente estar falando sempre em crise, menor consumo, os números não mostram isso. Cada vez mais as pessoas compram e cada vez mais elas usam menos. Então, o que se faz com todo esse processo de produção que levou à geração do tecido, que na maior parte vem do petróleo, né, através de plástico. Então, o impacto disso é muito grande. A partir dessa motivação, então, nós entramos no case do arroz. Eu trouxe uma foto aqui da montanha de casca,
porque é um problema que nós não convivemos diariamente, mas o Rio Grande do Sul hoje produz 70% do arroz do Brasil. A gente está falando em torno de 12 milhões de toneladas de arroz, que geram 17 milhões de metros cúbicos de casca. Isso é um dos maiores passivos ambientais do país, né, contando todos os outros insumos agrícolas que nós temos, soja, cana. E uma solução que foi dada no Rio Grande do Sul há cerca de 8 anos é queimar essa casca e produzir energia limpa. Então, foi uma grande solução, esse processo já é bem validado e conhecido. No entanto, no momento que se queima essa casca, surge um subproduto que se chama uma cinza. Essa cinza, hoje, ela já está na ordem de 100 mil toneladas ano. Então, cada arroz que a gente come aqui está gerando uma casca, que é um produto perigoso, que depois é queimado e gera uma cinza, que é um outro produto perigoso. É um ciclo muito interessante, né, que a gente não convive. E a partir daí, então, nós somos pioneiros na identificação de uma oportunidade de downcycling para essa cinza, produzindo peças para a área automotiva. Então, temos aqui algumas imagens, né? Milhares e milhares de carros circulam no Brasil hoje, com peças contendo a cinza da casca do arroz. Esse processo a gente validou durante 5 a 7 anos, para poder comprovar para as indústrias automotivas que isso poderia ser utilizado. Então, vários players foram envolvidos, grandes montadoras, né? E toda a dificuldade de vencer essa barreira, no início era o seguinte: você está botando lixo no meu produto? O que você está fazendo com o meu produto? Quanto você me dá de desconto para eu fazer esse teste para você, né? Então, é um desenvolvimento muito trabalhoso num período, vamos dizer, há 5, 7 anos atrás. Hoje em dia, a gente fala em downcycling, né? Todo mundo já é bem recebido, mas lá atrás isso não era visto exatamente com os bons olhos. Então, através desse histórico de downcycling, nós começamos a preparar nossa estratégia, então, upcycling, como agregar valor nesse material. A partir daí, então, surgiu a família Arroz. A gente vê ali um reator miniatura. Para fazer o desenvolvimento desses produtos, a gente utiliza, então, tecnologia de síntese química. E, a partir do volume, né, de material disponível, a gente tem que identificar um mercado de consumo. Então, o nosso foco foi na indústria pneumática, que atualmente consome no mundo cerca de 120 milhões de toneladas ano de matéria-prima. Alguns de fonte renovável, como a borracha natural, porém a maioria de fonte não renovável, que vem do petróleo. E começamos, então, o desenvolvimento de vários materiais que a gente chamou de família Arroz. Hoje a gente tem cerca de 20 materiais personalizados que podem ser utilizados nessa área. E conseguimos romper essa barreira através da participação de um programa da Amprotec. Nós fomos selecionados como uma das empresas mais inovadoras do Brasil e recebemos, então, aporte para visitar as pneumáticas nos Estados Unidos, que abriram as portas para essa ideia e nos permitiu, então, iniciar esse processo com escala. Rapidamente, eu vou passar os produtos aqui para não ficar muito pesado a química, mas eu acho importante mostrar a nanotecnologia. O primeiro produto que nós sintetizamos, então, é chamado de Zelros. Ela é uma molécula nanoestruturada para a gente conseguir enxergar o nano. Aquele buraquinho que se vê ali é um nanoporo. Então, isso é como se fosse uma peneira. A gente consegue escolher as moléculas que passam ali dentro. Então, por isso, suor, cheiro, vai ser, vamos dizer assim, preso naquela peneira. Além disso, esse material pode substituir, então, fontes não renováveis de quartzo, silício, e que são hoje utilizados para a gente ter a cor branca do solado, por exemplo, se utiliza uma carga que vem da areia. Essa areia ela é extraída do rio para ser produzida. Quando falta água no Brasil, né, tem uma dificuldade para se gerar esse produto, porque depende de muita água a produção. Outro produto que nós fizemos, então, foi o Carborros. Então, ao invés de ser branco, ele é preto. E aí também a gente consegue ver os micro e mesoporos para remoção de odor, impurezas, né, no produto. Agrega propriedades mecânicas. Então, cada formulador que vai gerar o material pode estar adaptando. Por final aqui, esse produto é um nanotubo de silício. Então, na imagem roxa, a gente consegue ver os nanotubos. A característica desse material, por ele ter poros, é uma densidade muito baixa, ou seja, o material fica leve.
Então, pode ser agregado em tecidos e solado para redução de peso, que também é uma questão de conforto que a gente busca hoje em dia. Algumas pessoas me perguntam, Diana, mas como é que se obtém um nanotubo, né? Como é que se faz isso? Didaticamente explicando, a gente constrói uma molécula através de moldes. Então, determinadas moléculas são moldes para a construção de outras moléculas. Aí isso parece tão distante da nossa realidade, mas não é. É possível de fazer, a gente tem tecnologia aqui no Brasil, né? E basta agora buscar essas aplicações. Por fim, aqui a cinza, a gente chama de Silrose, que foi o primeiro processo que a gente, então, difundiu nos produtos automotivos. Ela tem uma característica muito interessante de redução de blooming. Quem trabalha com solados, né, pode ser que já tenha tido esse problema de haver uma migração branca. Nos carros, isso é muito comum quando a gente tem nas janelas e nas portas as vedações. Ao passar dos anos, aquela vedação vai esbranquecendo e a gente fica louco, né? Pagou caro o carro e aquilo vem para fora. Isso são algumas partículas que migram, então a gente tem um material que ajuda a segurar esse produto e não haver migração. Problemas de exportação, né, de solado, você exporta o solado e chega lá no outro país cheio de pozinho branco. Nós estamos agora em andamento com um material bem disruptivo que nós patenteamos nos Estados Unidos, que é para a produção de pneu e também outros itens de borracha, como calçado, mais rápido. Então, um pneu hoje ele é produzido em cerca de 30 minutos. A gente desenvolveu um catalisador através da cinza da casca do arroz e os processos de síntese que permitem a redução no tempo de fabricação. Esse produto a gente já tem disponível para amostra, porém ele ainda está em finalização de desenvolvimento. E o objetivo, né, é economia de energia para processos e também aumento da lucratividade das pneumáticas e, quem sabe, redução dos preços para os consumidores, né, que é cada vez mais caro adquirir um pneu hoje em dia, não está nada fácil. E as nossas estradas buracadas também. Interação com o mundo da moda, então, é a primeira vez que a gente participa de um evento desse tipo. Nosso foco, né, era muito automotivo. Agradeço a Venture, o Sandro, por nos convidar, e são infinitas oportunidades para esse mundo. Então, nós viemos para poder apresentar as oportunidades de upcycling que existe. Se precisar de amostra, nós estamos disponíveis para estar fornecendo parcerias também para acompanhamento de testes. Queria deixar alguns números aqui que são bem impactantes no mercado de materiais, né? Até 2050, a gente deve estar atingindo 9 bilhões de habitantes no país, que vão gerar 4 bilhões de toneladas de lixo por dia. E, se mantiverem os padrões de consumo de extração de materiais da natureza, a gente vai estar batendo na casa dos 180 bilhões de toneladas ano de matéria-prima sendo extraída. É muita coisa. Em contrapartida, a gente tem uma série de materiais hoje, como vidro, borrachas, enxofre, os resíduos agrícolas, os resíduos da construção civil, que são infinitos aqui no nosso país, que podem ser transformados e reutilizados, né? E é esse, principalmente, a nossa missão e a visão que eu apresentei no início. Iniciamos com o processo de cinzas, mas já temos o pezinho hoje em outros diversos materiais em desenvolvimento. Para a geração desses desenvolvimentos, a gente trabalha em parceria com grandes empresas. Nos últimos 2 anos, nós aprovamos cerca de 60 milhões em projetos. Todo o processo de pesquisa ele exige capital para se realizar. Não é difícil você ter um processo de síntese que não haja investimento em mão de obra e em equipamento. Então, é necessário aporte de capital. Apesar de que a coisa mais importante que é a mente, né, o eureka, a ideia, o insight, essa tem um custo baixo e, felizmente, a gente acaba tendo contato com muitas pessoas que colaboram nesse processo. Em geral, a gente trabalha com 2 etapas nos nossos clientes, normalmente com uma prestação de serviço inicial de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente vê a fonte e a aplicação, e buscando, então, gerar um produto com proposta de valor. Basicamente, a gente trabalha hoje nas indústrias de pneu, fertilizante, cimento, petróleo, celulose, polímeros e tintas, e, né, podemos estar fazendo um intercâmbio aí com o mercado da moda. E, basicamente, então, a questão da fonte do material ela está ligada principalmente aos consumos. Eu tive algumas conversas aqui, o pessoal me perguntou, se eu quisesse 200 quilos, 300 quilos. A gente consegue atender do pequeno ao grande, não, nada disso é problema. Normalmente, o que mais impacta no Brasil é o frete, né?
Aí buscamos sempre trabalhar com custos competitivos. Está trabalhando com um resíduo, vai ter o custo de beneficiamento, mas a gente procura trabalhar com o mesmo preço similar do que já existe no concorrente para fazer sentido economicamente. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase que eu gosto muito, que é: podemos alcançar o mundo que desejamos. Ele existe, é real, é possível e é seu. Muito obrigada. Bom, de novo, né, uma outra abordagem, um pouco diferente do que a Laís trouxe antes para nós, mas eu quero parabenizar a Diana. Eu conheci ela ano passado e como é bacana, né, ver alguém aqui, uma cientista, e conseguindo falar de uma forma relativamente simples um assunto complexo, né? Ela chegou uma hora quase, bom, ninguém entende isso aqui, mas ela conseguiu, acho que, deixar mais claro e como a gente valoriza pouco esse tipo de iniciativa aqui no país, né? A gente vê o que tem aqui, ciência avançada com clientes no exterior olhando para essa tecnologia, patente internacional e a dificuldade que é colocar no mercado soluções desse tipo. Então, a nossa proposta de trazer a Diana para conversar um pouquinho, para mostrar essas soluções, elas estão aqui. Nós temos, está ali em Novo Hamburgo, dentro da incubadora do Feval Tech Park, uma startup desenvolvendo tecnologia avançada, nanotecnologia, que nós podemos usar nas nossas empresas. Então, algumas estão começando a usar, mas certamente tem espaço para mais. Bom, está o espaço aberto para perguntas. Tá? Eu sei que são questões mais técnicas, talvez fujam ao conhecimento básico da maioria de vocês, mas certamente tem coisas para a gente aprender aqui mais. Bom, eu vou me atrever, então, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu acho que eu gosto muito desse tipo de trabalho de pesquisa porque ele traz a solução para muitos resíduos, né? Eu represento a indústria de curtumes, trabalho com curtume. Então, nós, curtumes, muitos não pensam assim, mas a indústria de couro ela é uma recicladora, porque nós trabalhamos com o subproduto da indústria do alimento, que é da carne. Se não houvesse os curtumes, o mundo teria, só de peles bovinas no mundo, 8 milhões de toneladas de couro, teria que é apodrecido, teria que ser enterrado. Nós teríamos mais cemitérios de couro do que de humanos. Então, a indústria de curtume ela é recicladora e, na sua cadeia, a gente gera outros subprodutos para a indústria de gelatina, alimentos, PET, oleína, para fabricar, para biodiesel, para a indústria de cosméticos, uma série de questões. Sempre que a gente vê esse tipo de pesquisa e trabalho, que é muito interessante, porque quando une a indústria com a universidade, tem um asfalto bom para dar certo, né, do que cada um trabalhando sozinho, é a questão da logística. Tá? Para tu conseguir escala, tu tem que ter concentração, volume de resíduo em abundância. É muito difícil tu poder ter por exemplo, o arroz, ele está, por falar, 70% no Rio Grande do Sul, depois tem muito em Goiás, né? Eu não sei se o resíduo está todo concentrado num lugar só, porque ele deve ser uma cinza leve, né? Ele está concentrado basicamente em 3 cidades, Itaqui, Pelotas e Rio Grande. Nós temos no setor de couro muitos resíduos de couro acabado, que a gente tem soluções tecnológicas e não consegue implementar por causa do custo logístico. Tem que ter volume, tem que ter uma planta industrial de médio e grande porte, porque a gente consegue fazer ainda do resíduo de couro fertilizante. Hoje, o couro, os retalhos de couro, nós fazemos fertilizante porque o couro tem muito nitrogênio. E a terra precisa de NPK, a gente gera o nitrogênio. Então, a minha pergunta é assim, dentro da viabilidade econômica do teu projeto, tá? Como fica essa questão do custo de transporte e logística, de trazer o resíduo, transformar e depois levar ao cliente final? Certo, boa pergunta. Especificamente no arroz, hoje, a gente está com a construção de uma planta química junto ao resíduo do arroz. Então, existe hoje uma planta sendo construída na região de Itaqui, e essa planta vai escalar grande quantidade para pneu, como eu comentei, em cooperação com grandes empresas, e também plantas pilotos para desenvolvimento de materiais personalizados. A logística, para ser viável, tem que ser realmente na região onde está o resíduo, principalmente o arroz, que é um material leve, a casca é muito leve e a cinza é um pouco mais pesada, mas continua sendo muito leve. Não é viável, por enquanto, ficar fazendo transporte, somente com uma tecnologia upcycling, que tu já deu o valor para o produto que tu vai transportar.
exatamente nesse conceito. E justamente, né, o couro, como tu citou, e outros resíduos, realmente o grande desafio é a concentração, né? Concentração dos materiais e que eles cheguem limpos, né, para ser tratados, né? Esse é o fator crítico de sucesso. Vocês desculpem que eu estou um pouquinho rouca, se faltar a voz. Ok, Vai boa me tarde. dar um grito que eu falo mais alto. Oi, deixa eu te perguntar uma coisa. São pneus, né? E assim, qual a durabilidade entre o pneu que a gente já conhece e esse? Ou Ótima ele tem pergunta. alguma mistura? Eu coloquei na imagem ali o pneu verde, né? Porque o conceito do pneu verde, ele utiliza uma carga branca, ao invés de utilizar a carga do petróleo, justamente para aumento de resistência de abrasão. E redução de consumo de combustível. Esse material ele proporciona menos atrito com o chão. E com a redução do atrito, tu tens aumento de vida útil. Então, a tendência é mais durabilidade. Mas, como eu comentei, né, depende muito das estradas que a gente está lidando, né, e o motorista também, né, para esse padrão. Mas, em média, com as condições favoráveis, existe um aumento de durabilidade. O seu trabalho é maravilhoso, né? Eu trabalho com vestuário, quando a gente fala de sustentabilidade, né? Hoje, o fio de poliéster, essas coisas todas, traz uma complicação para essa área. Mas eu fico curiosa com relação ao custo-benefício, porque existe todo um trabalho, né? Todo um processo, toda uma logística, todo um estudo. Isso acaba chegando mais caro ao consumidor ou não, esse produto? Quando a gente trabalha com produtos de escala, né, que a gente viabiliza a questão logística, o produto chega praticamente com o mesmo valor. Principalmente no caso do arroz, quando a gente está gerando energia elétrica, com a própria casca, esse custo ele é resolvido, né? Normalmente, a gente tem um custo de produção 15% a 20% de energia elétrica no nosso país, em média, pelas commodities. Com a queima da casca, você não tem esse custo de energia. Então, isso permite que o custo seja competitivo. Mas cada caso, né, de material vai ser diferente. Mas, no caso do arroz, especificamente, o custo é resolvido. Isso. Obrigado, então. Parabéns mais uma vez, então, para a Diana. Muito bom, tomara, a gente sabe que vai ter sucesso, né, Diana? Se a gente puder colaborar, estamos juntos.